Matematicamente há como, tecnicamente há como, o Flamengo é um grande concorrente, mas a maneira que o Palmeiras se comporta nos seus momentos mais críticos, mais crônicos, é no ritmo de quem está perto, ou está pronto, na verdade, para ser o campeão. Vamos ao Rio de Janeiro. O Pedro Ivo Almeida está conosco aqui no Sport Center. A gente, ao longo do programa, vai falar muito sobre a partida da Libertadores do Flamengo. Quarta-feira, o jogo da volta no Maracanã, na ida 4-0. Mas agora o contexto é de Brasileirão. Pedro, eu queria te ouvir também. É um prazer tê-lo aqui no Sport Center. Te ouvir sobre essa situação de uma rodada que do G6 só o Furacão venceu e foi justamente num confronto direto de G6 contra o Fluminense. Ninguém aproveitou a patinada do Palmeiras. Pedro, boa noite. Boa noite, Felipe, tudo bem? Um abraço a você, Zupac, André, o fã de esporte conosco nesse Sport Center. Eu estou escutando atentamente, o Zupac usou dois termos ali, né? Matematicamente e tecnicamente. Matematicamente, tem campeonato, claro, a briga está aberta. Tecnicamente, tem um time, a meu ver, que pode ameaçar o título do Palmeiras, o Flamengo. Agora, eu acho que é muito pouco possível, no meu entendimento, que o cenário mude muito pelo que aconteceu na rodada desse fim de semana. E aí não se trata apenas de comentar em cima dos resultados. É que a gente já vinha falando, até para manter a coerência das últimas semanas, que é difícil reverter o cenário quando não depende apenas de um time fazer o trabalho. Tem que dar tudo muito certo para o Flamengo e tudo muito errado para um Palmeiras, que insiste em não aceitar isso tudo muito errado. Até quando não vai bem, ele não é derrotado, ele tenta arranjar algum jeito de salvar um ponto, a rodada ajuda, os outros adversários ajudam. E quando a gente olha para frente, é um problema que eu acho que esse Palmeiras está apresentando, independente de repertório ofensivo, se foi bem, se não foi, tem sido do cansaço. Por tudo que o Abel entende de comprometimento no Campeonato Brasileiro, se ele poupou contra o Bragantino é porque tem algo fadigado ali. Bateu uma estafa. Os jogadores não estão 100%. Porque se ele pudesse, ele ia fazer ponto contra o Bragantino, ele ia entrar para vencer, como ele fez em muitas vezes no Campeonato Brasileiro. Então, tá batendo um cansaço. Aí a gente olha para frente. O Palmeiras não está na Copa do Brasil. O Palmeiras só tem a Libertadores além do Brasileiro. Resolvendo ou não resolvendo a vaga na final nesse meio de semana, de agora até o final de outubro, o Palmeiras só vai ter jogo domingo e quarta em uma oportunidade, se eu não me engano, no início de outubro. Porque vão ser só 3 jogos até o final de setembro, tem data FIFA, tem descanso, tem semana de Copa do Brasil na outra. Em outubro a mesma coisa, se eu não me engano, repito, ali no início de outubro tem um domingo, quarta, domingo, é apenas sequência, então acho que vai ter uma recuperação, uma retomada, porque a oscilação ela é natural no campeonato, não acho que sinaliza uma queda vertiginosa, Palmeiras ladeira abaixo, não acho. E como não vai ter essa queda vertiginosa do Palmeiras, talvez não adiante só o outro lado ganhar tudo. O Palmeiras vai sustentar. Tem briga? Claro que tem, mas eu acho que a briga está pouco aberta, o campeonato tem pouca margem para mudar. A gente pode chegar daqui a 2 semanas, 3 semanas, reverter tudo, porque o futebol é dinâmico. Só que o que o campeonato nos apresenta até agora, o que a última rodada ilustra, que a gente vai falando em algumas semanas, eu acho que torna o Palmeiras favorito. Favorito não só pelos 7 pontos, mas por ter saído dessa sequência que vocês já mencionaram, de 3 jogos, mais jogo contra o Bragantino, com 1 ponto a mais de vantagem. É verdade que abriu 9, abriu 10, caiu para 7, mas ele tinha 6 no início, agora ele tem 7. E também dentro do contexto. É um campeonato de muitas oscilações, é um campeonato que o Flamengo, volta e meia, não consegue escalar suas principais peças, porque tem sim ele 3 competições ao mesmo tempo. Então acho que isso tudo torna o cenário muito pouco possível de mudança, de um Palmeiras derrapando, de um Palmeiras ladeira abaixo. Não acredito. A briga está aberta, mas pouco aberta a meu ver, Felipe. Pedro, você vai continuar conosco, você vai voltar aqui, mas você passou por um assunto que a gente segue aqui, que é a história do Flamengo não conseguir escalar os titulares sempre. Poderia mais, poderia menos, é o que dá. O Pedro Henrique Torre está chegando com esse lado rubro-negro, o dia a dia do Flamengo e essa história de como o Dorival está administrando a sua escalação, o seu elenco. Boa noite para você, Pedro, seja bem-vindo. Tudo bom, Felipe? Muito boa noite para você, boa noite também a André, Zupac, Xará, Pedro Ivo, todos os companheiros que observam, acompanham a gente neste momento. Olha, no Flamengo tem aquele gostinho de ressaca nessa segunda-feira, né? Não tem como ser diferente, porque a grande expectativa era, assim, de encurtar essa distância para o Palmeiras nesse domingo pela manhã. Estava tudo dando muito certo para o Flamengo nessa sequência tanto de Brasileiro, Copa do Brasil, a Libertadores nem se fala, aquele 4-0 sobre o Vélez na partida de ida semana passada. E o
Dorival muito confiante na equipe que colocava em campo no Brasileiro, o time alternativo, mas não foi muito bem o time alternativo do Brasileiro. Ele promoveu, por exemplo, a estreia do Varela na lateral direita, já vinha há algum tempo sem atuar, 2 meses mais ou menos, na zona mista. Ele dizia que sabia que não ia aguentar o jogo todo, saiu no intervalo. O Pulgar também não tinha ritmo, tinha estreado 1 semana antes contra o Botafogo, então algumas modificações. O Lázaro, negociado, também ficou fora. Compôs ali a defesa com jogadores que não vão jogar contra o Vélez. Por exemplo, o Davi Luiz e o Léo Pereira estão suspensos. O Gabigol, que provavelmente, muito certamente, vai ficar fora contra o Vélez, porque está pendurado. Pode ficar fora de uma final de Libertadores, tomar um 3º amarelo no meio de semana. Então, o Dorival tentou se justificar depois da partida. Causou muita revolta o resultado de 1-1, que deixou o Flamengo na mesma distância do Palmeiras. O Palmeiras tinha tropeçado na noite anterior. Então, 64 mil pessoas no Maracanã, aquele clima, aquela grande expectativa de agora vai arrancar, agora vai para cima do Palmeiras. E aí o Flamengo toma 1-0, tem que fazer as modificações no segundo tempo. No intervalo foram 4. Vidal colocou também ali o Everton Ribeiro, o Pedro, enfim, outros jogadores para tentar chegar perto. Poupou, mas acabou não poupando, teve que colocar os jogadores. Então, Dorival acabou muito questionado por torcedores. A revolta era grande ontem no Maracanã. Enquanto eu acompanhava ali, o pessoal ficou muito chateado porque, por que não, Dorival, colocar, por exemplo, o Thiago Maia, que não vai jogar na quarta-feira muito provavelmente, nem atuou ontem. Então faltou ao Dorival explicar um pouquinho melhor ali o porquê disso. Ele tentou e aí explicou. Será que vai continuar nessa batida no Brasileiro? Time alternativo? Ele falou um pouquinho sobre isso e a gente ouve agora. Arrependimento nenhum. Eu confio na equipe que eu coloco em campo. Hoje não aconteceu o resultado da forma como gostaríamos, não tivemos realmente um bom primeiro tempo, mas nós não podemos isso colocar também na conta dos jogadores. Eu acho que é uma situação em que você acredita e tem um norte tomado, uma decisão tomada. A precaução ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós temos que saber que um fato só se consumará a partir do momento que os 2 resultados aconteçam. E o que eu não quero é que uma surpresa desagradável aconteça na quarta-feira, independente da boa vantagem que tenhamos. Futebol prega peças e nós estamos mais do que escolados em cima disso. Por isso que o meu respeito para com o jogo do Vélez é o mesmo que eu tive em relação ao jogo do Ceará, mantendo uma linha de atuação daquilo que eu vinha acreditando que seria o correto. Não mudei em sentido nenhum. E não mudarei por causa de um resultado. Tá aí o Dorival, né, Felipe? Companheiros, muito assertivo, muito direto mesmo, falando sobre a sua filosofia. Não vai mudar mesmo. Então, o Flamengo contra o Goiás no próximo fim de semana, muito certamente com um time alternativo. Tem 2 problemas grandes para essa partida. O Pedro, ele recebeu o 3º cartão amarelo, fica fora obrigatoriamente. E o Gabigol está suspenso, foi expulso no finalzinho da partida. Então não tem centroavante o Flamengo, digamos assim, para essa partida. O Lázaro também acabou negociado. O Dorival vai ter que ser mais criativo para formar o ataque do Flamengo contra o Goiás. Contra o Vélez, no meio de semana agora, Flamengo, como eu disse, não tem a dupla de zaga, Davi Luiz e o Léo Pereira. Então, Fabrício, Bruno e Pablo, essa tendência que formem ali a zaga do Flamengo. E ali mais à frente, o Gabigol, como eu disse, pendurado com 2 cartões, fica fora também dessa partida, vai segurar, não vale o risco alguém pilhar o Gabigol, ele levar logo um amarelo de cara e poder ficar fora possivelmente de uma final. O Thiago Maia, a mesma coisa, tem 2 amarelos, e aí de restante o Flamengo deve manter aquele time ali. Então Santos, Rodinei, Fabrício, Bruno, Pablo, Felipe Luiz, João Gomes um pouquinho recuado como primeiro volante, como já aconteceu algumas vezes. O Vidal, Everton Ribeiro, o Arrascaeta, que levou uma pancada, mas voltou a treinar hoje no pé direito, ficou fora da relação ontem, mas voltou a treinar hoje, não assusta tanto. Vai para o jogo, porque o Dorival está levando bem a sério, mesmo com 4-0, e tem que levar, não tem como ser diferente. Na frente, o Pedro e o Everton Cebolinha, deve ser esse o Flamengo que vai entrar em campo. Pode perder por 3 gols, Felipe, mas Libertadores, está levando muito a sério. Mas ainda assim, muita gente se queixando. Pô, Dorival, dá para levar a sério a Libertadores, mas podia ter entrado bem mais forte contra o Ceará e ter encurtado essa distância contra o Palmeiras.